O pecado vai te destruir. Existem igrejas que você pode frequentar por um ano inteiro e nem uma vez ouvirá uma mensagem sobre o pecado. Isso pode parecer direto, mas é necessário. Se um pastor ou ministro pode passar um longo período de tempo sem pregar sobre o pecado, fuja, porque esse pastor não o ama. Esse pastor não está interessado em sua salvação. Ele está interessado em seu dinheiro. Ninguém gosta de ouvir uma pregação sobre o pecado, mas precisamos ouvir sermões sobre o pecado. Porque meu maior problema e seu maior problema é o pecado. Seu maior problema não é o diabo ou os demônios, porque vemos na vida de Jó que Satanás só pode ir até certo ponto. Vemos que Satanás só pode tocá-lo se Deus permitir que ele o toque. No entanto, o pecado é diferente. O pecado pode tocá-lo a qualquer momento. O pecado não precisa de permissão, porque a carne tem uma natureza pecaminosa dentro dela. Oh, como tenho visto o pecado destruir vidas. Permita-me dizer a verdade. O pecado o levará mais longe do que você deseja. O pecado tem a capacidade única de atrair uma pessoa cada vez mais do que ela jamais planejou. Eu não sei por que o pecado é tão poderoso. Não sei por que o pecado tem essa capacidade única de puxar uma pessoa cada vez mais profundamente em seus passos. Lembro-me de ler um artigo sobre um ladrão que tinha como alvo uma casa específica por algum tempo, a fim de roubar desta casa. Em uma noite, ele achou que a família não estava em casa e invadiu a casa para ver quais objetos de valor ele poderia encontrar. E ao descobrir que toda a família estava lá, ele entrou em uma luta física com o pai da casa e uma coisa levou a outra. E ele assassinou aquele homem em sua própria casa. E, porque a esposa era testemunha, ele tirou a vida daquela mulher. Essa é a natureza do pecado. É a natureza do pecado arrastar você cada vez mais profundamente. Esse homem entrou naquela casa como um ladrão e saiu como um assassino frio e calculista. E quando ele estava no tribunal, estava arrependido, estava chorando e dizendo que nunca quis matar aquelas pessoas. Achava que elas não estavam em casa porque o carro não estava lá. Eu só queria roubar a casa deles, mas essa é a natureza do pecado. O pecado o levará mais longe do que você pensava que iria. E aqueles que estão ouvindo agora podem pensar: não, isso nunca acontecerá comigo. Mas essa é a mentira do diabo. E essa é uma mentira que o diabo quer que você acredite, que estou acima do pecado. Mas permita-me dizer uma verdade a você. Você não pode controlar o pecado. Não pode gerenciar o pecado. Não pode direcionar o pecado. O pecado o puxará para baixo, cada vez mais fundo. Continue cometendo adultério e veja aonde ele o levará. Continue roubando e veja aonde ele o levará. Continue mentindo e veja aonde ele o levará. Mesmo enquanto estou pregando esta mensagem, o diabo está sussurrando em seu ouvido que você é diferente. Ele está sussurrando em seu ouvido que você é diferente, que você não vai mais longe, que pode controlar esse pequeno pecado, que ele não se tornará maior, que você é diferente. E a isso eu pergunto hoje: você está certo? Você está certo de que é diferente? Olhe o que o pecado fez ao homem chamado Davi. Ele roubou e cometeu adultério com uma mulher casada. Este é um homem que escreveu a Bíblia e ele tomou a esposa de outro homem. Não era apenas um homem que ele conhecia, mas também um de seus generais. E ele roubou a esposa do general e cometeu adultério com ela. E porque a engravidou, ele planejou tê-lo morto e executou seus planos. Agora me diga, você acha que é superior a um homem que escreveu a Bíblia, que é tão justo em sua força de vontade e autocontrole, que pode se envolver no pecado e não irá mais fundo do que você deseja? Não se engane. O pecado o levará mais fundo e mais longe do que você deseja. Não deixe o diabo mentir para você. Jesus falou sobre o pecado e seus perigos. Jesus falou sobre o pecado. Não há absolutamente nada de bom que o pecado tenha a oferecer a ninguém. A Bíblia diz que aqueles que pecam são escravos do pecado, e não há nada agradável na escravidão. Um escravo não tem escolha a não ser obedecer às ordens de seu mestre. Sem dúvida, o pecado é prazeroso. O prazer do pecado é momentâneo, enquanto a consequência do pecado é eterna. O prazer efêmero do pecado é o que geralmente cega as pessoas para as suas consequências eternas. A maior tragédia do pecado é que o castigo pelo pecado supera o prazer do pecado. Uma das melhores coisas sobre a Bíblia é que ela não suaviza nada. A Bíblia é direta, não faz rodeios.
diz como as coisas são. É por isso que tantas pessoas, grandes líderes do passado, homens poderosos e grandes nações, se levantaram contra a Bíblia. Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. Todo pecador é um trabalhador da iniquidade e certamente será pago. Afinal, qualquer pecado que você se recuse a lidar, um dia lidará com você. No momento em que você se tornar consciente de um hábito pecaminoso e não se arrepender dele, por mais pequeno ou insignificante que pareça para você, ele é potente o suficiente para destruí-lo. E essa é a verdadeira natureza do pecado: destruição. O pecado é um fardo. Pergunto a vocês hoje, meus amigos, estão se afundando nele, comendo nele, bebendo nele, dormindo nele? O pecado não é algo com que devemos brincar. Ele pode arrastá-lo para um buraco em que você nunca pensaria em entrar. O pecado o fará fazer coisas que você nunca teria feito. O pecado é um tipo de fardo que vai corroendo sua saúde. É um tipo de fardo que vai corroendo sua riqueza. É um tipo de fardo que vai separá-lo de sua família. Porque esses são os salários do pecado, e o pecado sempre exige o preço total. Tudo o que o pecado faz é tirar de você. Mesmo o pequeno prazer por um momento que ele lhe dá momentaneamente, ele não dura, você não o mantém. Nascemos pecadores, e todos sabemos quais são os salários do pecado, e o pecado sempre exige o preço total. Mas graças a Deus você tem um Salvador que veio para os pecadores, pecadores como você e eu. Jesus veio para os pecadores. Você e eu nos encaixamos nessa categoria de pessoas para as quais Jesus veio. Portanto, encorajo você hoje a se afastar de seus pecados e confessá-los ao Senhor, para que você possa ser abençoado. Deus é um Deus perdoador. Deus não é um homem que guarda ressentimentos. Confesse seus pecados, arrependa-se de seus caminhos e seja abençoado pelo Senhor. Seja abençoado pelo Senhor. Seja abençoado pelo Senhor. Romanos capítulo 4, versículo 7 diz: Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Quando Deus perdoou você de seus pecados na noite em que você foi salvo, você foi completamente perdoado. Seus pecados foram perdoados. Isso deveria fazê-lo gritar dos telhados. Seus pecados foram perdoados. Deus nunca vai trazê-los e bater na sua cara com eles. Deus nunca vai chantageá-lo com seus pecados. Se seus pecados foram perdoados, eles foram esquecidos e pagos, e Cristo pagou o preço do pecado por nós, porque o salário do pecado tinha que ser pago. Mas por causa de Cristo, você é perdoado. Você não está feliz por ter uma folha limpa e ser perdoado? Pense em todos os pecados que você cometeu e saiba que todos eles foram perdoados. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. E sua casa está na glória, sua cidadania está nos céus, seu nome está no livro da vida do Cordeiro. Você foi selado pelo Espírito Santo de Deus até o dia da redenção. Você é perdoado, você é uma geração escolhida, você é um sacerdócio real, você faz parte de uma nação santa, você é dele e ele é seu. Quero dizer, sua mãe e seu pai podem não perdoá-lo pelas coisas erradas que você fez. Seu marido ou sua esposa podem não perdoá-lo por algo que você fez de errado, mas não é maravilhoso que você sirva a um Deus que não o perdoa porque outras pessoas o perdoaram? Nosso Deus diz em 1 João capítulo 1, versículo 9: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Sua família pode guardar seu passado contra você pelo resto de sua vida, mas graças a Deus você é perdoado. Em Colossenses capítulo 2, versículo 13 diz: E quando estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas. Você é perdoado, você é abençoado. Em Romanos capítulo 4, versículo 7 diz: Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. As pessoas que são abençoadas não são aquelas que têm bilhões e bilhões em seu banco. A pessoa verdadeiramente abençoada é alguém cujos pecados são perdoados. Você é abençoado além da medida, e só entenderá o quanto é abençoado no dia do julgamento, quando ver os que não tiveram seus pecados perdoados sendo julgados. Como você vai dormir esta noite sabendo que seus pecados foram perdoados?
mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos atos poderosos? E então eu lhes direi: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Imagine a decepção absoluta que essas pessoas sentirão ao ouvir Jesus dizer isso a elas. Agora, o segundo trecho das Escrituras que sempre me traz lágrimas aos olhos é Lucas capítulo 12, versículo 8 e 9. Eu vos digo que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. O pregador batista Charles Spurgeon disse sobre este versículo: o que Cristo é para você na terra, você será para Cristo no céu. Vou repetir a verdade. Seja lá o que Cristo seja para você na terra, você será para Ele no dia do julgamento. Se Ele for querido e precioso para você, você será querido e precioso para Ele. Se você pensar muito nele, Ele pensará muito em você. Imagine Jesus Cristo se confessando diante de Deus Pai e de todos os céus. As palavras não podem descrever o quanto você ficará tocado e emocionado neste momento. Priorize Deus na terra. Seja lá o que Cristo seja para você na terra, você será para Ele no dia do julgamento. Jesus Cristo é o último em sua lista de prioridades ou é o primeiro? Não permita que o diabo o torne ocupado demais para Deus. Muito obrigado por assistir até aqui, e se deseja ajudar o canal para nos motivar a criar mais vídeos assim, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com pessoas que você quer abençoar grandiosamente. Muito obrigado.